Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, o canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, pela própria roupa é possível saber que hoje, né, o frio apertou por aqui, né, de fato, iniciamos uma época do ano, né, o famoso inverno, que o frio aqui na região costuma ser implacável, né. Isso para nordestinos, claro, né, meu povo? Para quem é ali do eixo sul-sudeste, principalmente o pessoal do sul, né? Esse frio de 14, 15 graus, apesar do que aqui parece que semana passada, essa semana chegou a bater 13, né? Mas esse tipo de frio para muita gente, né? Desse outro lado do país, né? É até confortável, né? Tem gente que consegue usar uma roupa bem mais simples, né? Mesmo nesse clima tão adverso. Mas não é o caso aqui, né? Do Nordeste. Principalmente o meu caso, que sou de Fortaleza, uma cidade naturalmente quente, litorânea, né, quente e úmida, que existem duas estações do ano, quintura ou mormaço. E quando eu me mudo de Fortaleza para fazer faculdade, lá no Cariri, né, e vou morar em Juazeiro do Norte, eu vou para uma terra ainda mais quente e para completar, muito seca. Uma vez que Juazeiro do Norte, obviamente, não tem praia, né, e como tal, tem um clima bastante árido, né? Típico clima do sertão nordestino. Todavia, né, há 2 anos, 3 anos, na verdade, né, vim morar aqui em Garanhuns, que é o extremo oposto, né, das duas cidades mencionadas, uma cidade serrana, né, com um inverno implacável, principalmente para nós nordestinos. Tanto é assim que essa época do ano existe até mesmo um festival aqui em Garanhuns, que o nome é FIG, Festival de Inverno de Garanhuns, que esse ano completa 33 anos, né, de existência. E é uma época que tem diversos shows, né, diversas atrações culturais. É muito bacana, realmente, a iniciativa, né, do governo do estado, da própria prefeitura municipal aqui, né, de Garanhuns, em administrar e em fazer, né, esse evento que muito contribui, né, e enriquece a cultura local, né, e a cultura nordestino. Mas hoje, né, obviamente, pessoal, que o tema do vídeo não é esse, né? Hoje, né, nós iremos conversar sobre um perfume que eu digo a vocês que pode ser, né, a sua assinatura olfativa nessa época do ano. É um perfume elegante, um perfume sóbrio, que remete a muitas fragrâncias de nicho internacionais, apesar dele estar inserido, né, dentro da perfumaria nacional e custando um valor muito módico, principalmente quando a gente consegue pegar uma boa promoção desse carinha lá na Natura. E quando falamos de Natura, obviamente, vamos falar do espaço digital da minha consultora, que está sempre indicado aqui no rodapé dos vídeos. Confesso a vocês que cometi a gafe de não verificar se esse carinha está ou não disponível nesse momento lá no catálogo da Natura. Mas eu acredito que esteja, porque recentemente eu vi esse carinha lá no aplicativo. Inclusive, quando eu vi, lembrei que tinha que gravar a resenha dele, porque ele é aquele tipo de perfume que costuma entrar e sair do catálogo. Então, quando ele está disponível, é sempre interessante que nós conversemos sobre esse cara, principalmente nessa época do ano, que é o inverno. Estamos falando do nosso querido Natura Essencial Mirra. Pois é, pessoal, essa joia de cor dourada, que realmente evoca o que é o cheiro desse perfume, né? É magnífico, pessoal. Comprei esse carinha no seu lote de lançamento, ainda no ano de 2020. Se eu não me engano, esse perfume foi lançado no final do ano de 2020, na campanha de Natal. E, de fato, o aroma desse cara, pessoal, remete muito ao Natal. Remete muito àquela época do ano, né? Que lá no hemisfério norte é a época do inverno, né? Aquela época do ano fria, com aquelas comidas saborosas, principalmente com sobremesas interessantes, como bolos, cookies e aquela maior infinidade possível, né, de itens natalinos, que a gente sabe bem o quanto engorda, né, durante a ceia, né, o final de ano. E, cara, a Essencial Mirra é um perfume muito particular, muito singular, porque em dados momentos ele flerta com o perfume gourmand. Porém, a todo momento a gente sabe que aquilo não é comida. A gente sabe que aquilo é um cheiro que lembra algo culinário, mas que não é algo comestível.
Por exemplo, eu borrifo esse cara, e aí eu já tô usando ele aqui, né? Vou até subir aqui a manga do suéter, porque eu tô usando ele aqui desde mais ou menos 8 da manhã, e eu tô gravando esse vídeo por volta de 13 horas. Tô usando, na verdade, desde umas 9 da manhã, para ser mais sincero. E parece que eu acabei de aplicar esse cara, né? Por quê? Ele até é um perfume que pode ser extremamente chamativo e tomar de conta de um ambiente se você der mais do que 7 ou 8 borrifadas dele. Então, usando nessa quantidade, né, entre 7 e 8 borrifadas, 10 ou mais do que isso, se você quiser ir para uma festa e chamar muita atenção com a essencial mirra, você pode dar 12, 15 borrifadas dele, mas vai sabendo. Ele é uma bomba atômica que vai invadir o espaço, né, de muita gente a uns bons metros de distância, pelo menos a 1,5 metro de distância de você, e vai ficar dessa forma por pelo menos umas 3 horas. A projeção desse cara, pessoal, é de umas 3 horas ou mais. Mas, por que eu disse no começo do vídeo que ele pode ser a tua assinatura no inverno? Porque se você usar esse cara como eu usei hoje, 4 borrifadinhas, uma borrifada em cada antebraço, e mais uma borrifada na nuca e uma na roupa, esse cara vai ficar contigo de um modo muito confortável, por horas e horas, com uma projeção, né? Que vai ser uma projeção relativamente alta na primeira hora, mas a partir da primeira hora, aquela projeção alta, que se expandiria por mais ou menos 1 metro, né, ao seu redor, ela vai se tornar um pouco mais contida, ficando ali com uma projeção moderada, de mais ou menos meio metro, né? Quem chegar a meio metro de você vai sentir com facilidade, mas sem invadir o espaço do seu colega, e tá trazendo para você uma sensação de conforto, uma sensação de bem-estar, que só esse perfume consegue me proporcionar. Muita gente fala que Essencial Mirra é o maior expoente, né? É a verdadeira inspiração do Tobacco Wood, né? Da casa Tom Ford. Porém, pessoal, eu acho... Tobacco Wood não, pessoal. Desculpe. Wood, né? De Tom Ford. Mas eu não acho que ele é tão denso assim a ponto de remeter tanto ao Wood, pessoal. Por quê? Eu acho que ele está mais, de fato, para o Tobacco Wood, né? Que tem uma nota de tabaco bem pronunciada. Mas aqui, sinceramente, né, povo? Eu acho que são referências que, pelo menos na minha pele, destoam um pouco dessa realidade. Porque, em que pese muita gente fala que o tabaco é a principal nota desse cara, que esse cara deveria se chamar Essencial Tabaco e não Essencial Mirra, na minha pele, de fato, a mirra predomina. A mirra sempre com uma conotação muito resinosa, né? Que, na maioria das horas que eu sinto esse perfume, ele me remete a um chocolate branco, uma espécie de resina, né? Achocolatada. A resina, pessoal, é aquele aspecto ceroso que, por exemplo, a gente pode observar numa colmeia de abelhas, no favo do mel. Não é o mel propriamente dito, vamos dizer assim. É o favo do mel, né? É um aspecto de fato, né, que a melhor referência é de fato o próprio nome, né, que essa nota possui. É a nota de resina. E nesse cara, meu povo, ele é um campeão de resinas. Porque ele tem a resina propriamente dita. Ele tem a mirra, que é também uma espécie de resina. Ele tem o âmbar, né? Ele tem o bálsamo de tolu, que é um tipo de resina também. Ele tem o ládano, né? Que apesar de ser uma flor, se comporta, né, com essa nuance resinosa e um tanto quanto insensada. Ele tem a nuance também da cenoura, né? Da semente de cenoura, que dá justamente esse aspecto polvoroso, ou seja, um tanto quanto atalcado a esse cara, que faz remeter também a resinas. Tem o LMI, já na nota de saída. E aí vem, né? Pimenta preta, cardamomo, bergamota, coentro verde e limão. Notas essas que eu não sinto em nenhum momento. E aí por isso que eu tinha separado para vocês um papelzinho aqui, que não é a melhor das fitas olfativas, mas que funciona sim como tal, principalmente quando a gente dá umas voltinhas e, claro, né? Só para pegar a percepção de saída, ó. Borrifador muito bom. E de fato, né? Dizer a vocês que eu sinto qualquer coisa de bergamota ou limão na saída desse cara, eu não consigo pegar. Eu consigo pegar uma nuance um pouco cítrica, que certamente vem dessa mistura, mas o coentro, ele tá aqui, né? O coentro junto com o cardamomo, na saída dele, dá um aspecto meio esverdeado, né? Um tanto quanto canforado, né? Mas que isso é logo tomado por essa nota de LMI. Eu acredito que pode ser a mistura com a pimenta preta, mas deve ser mais com a ameixa, que é presente na nota de meio. Que no meio desse cara tem trigo, cenoura, ameixa e davana. Ou seja, são notas que a todo momento dão aspectos atalcados, polvorosos e resinosos a Essencial Mirra.
E o que eu sinto predominantemente nesse cara, na pele, porque na fita é um cheiro diferente, é uma nuance de chocolate branco, né? Como se fosse uma espécie de resina, como se eu estivesse derretendo chocolate branco. Sabe aquelas cachoeiras de fundir, né? Imagina uma cachoeira daquela, que o chocolate branco está derretido, caindo ali, né? Sobre aquele recipiente que você pode usar as frutas ou o pão, enfim, né? O que você for utilizar para comer com aquele chocolate, né? Misturar com aquele chocolate. Mas esse aspecto, pessoal, é singular e é único. Por quê? Porque é na pele que eu sinto isso. No papel até tem esse aroma, mas no papel o tabaco se apresenta com mais intensidade. Algo que aqui na minha pele não é dessa forma. Eu tenho muitos perfumes com tabaco na coleção. E vários deles, né, têm facetas do tabaco das mais diversas formas. Desde o tabaco propriamente dito, né, como por exemplo o Zara, né, Rich Warm Addictive, que tinha um tabaco extremamente puro, extremamente natural, um cheiro que evocava, né, o aroma do fumo propriamente dito, principalmente o fumo do cachimbo, né, que tem uns fumos de cachimbo, pessoal, que tem um aroma que evoca chocolate. E era mais ou menos a nuance, né, do Rich Warm Addictive, mas eu também tenho perfumes como The Dreamer, que trabalham a flor, né, e a folha do tabaco, que já tem uma nuance diferenciada, é uma nuance mais atalcada, um cheiro de fato de talco que remete um tanto quanto ao talco do bebê, propriamente dito. E perfumes como o essencial mirra, onde o tabaco é trabalhado com essas duas frentes, tanto com a nuance polvorosa, como com aquela nuance achocolatada, que por vezes o tabaco aparenta ter. E eu acho que é justamente a mistura desse tabaco com essa mirra que faz com que a essencial mirra na minha pele tenha o aroma predominantemente de um chocolate branco resinoso. É como o chocolate branco na barra antes de você comer. O cheiro que você sente do chocolate na barra, sem comer. Por quê? Porque quando você come, o chocolate branco ele costuma ser bem doce. E uma coisa que a essencial mirra não é um perfume muito adocicado. Ele é sim um perfume que tem um dulçor. Mas numa escala de 0 a 10, ele está ali mais ou menos num 4 a 5. Ele não é um perfume extremamente doce, né? Em que pese as suas notas possam fazer com que ele aparente ser um perfume muito doce. Porque no fundo ele tem mirra, tabaco, âmbar, baunilha, bálsamo de tolu, bálsamo do Peru, fava tonka, patchouli, ládano e cachemira. Confesso a vocês também que não sinto aspectos de couro nesse cara. Acho que o couro aqui ele vem para aparar arestas, né, e fazer com que ele não se torne um perfume excessivamente doce. Contudo, né, sinto sim todo aquele aroma do âmbar, né, aquela nuance resinosa do âmbar e da própria fava tonka, né, conferindo a esse cara, junto a essa baunilha, um dulçor que, somado a essa mirra e esse tabaco, dão a ele esse aspecto achocolatado. Mas o cheiro é chocolate branco, pessoal. Mas, infelizmente, não é essa a percepção que todo mundo tem de essencial mirra. Porque, de fato, ele é um perfume difícil. Se, por exemplo, na tua pele, ele reagir como ele está reagindo aqui na fita olfativa, não é a melhor fita do mundo, mas enfim, né? Ele pode ser que não agrade muitas pessoas. Por quê? Porque o cheiro aqui dele é um cheiro bem amadeirado, de uma madeira um tanto quanto rústica, né? E como se essa madeira estivesse meio que molhada, né? Em uma espécie de óleo, né? E esse óleo não é tão cheiroso assim, né? Aqueles óleos, por exemplo, que a gente vê em produtos como produtos de pancada, né? Gelol, alguma coisa nesse sentido, sabe, pessoal? Então ele tá com essa nuance meio que de minâncora, sabe? O cheiro da minâncora, como se fosse uma minâncora passada em cima de uma madeira. Então isso realmente pode ser que não agrade muitas pessoas, né? A gente sabe que a minâncora não tem o melhor cheiro do mundo. Então eu vou compreender, né, que alguns narizes que tenham tido essa percepção, né, possam falar mal de essencial mirra, que é o que a gente vê no Fragrantica. Mas eu diria a vocês que de 10 comentários, né, que existem sobre essencial mirra, um é negativo. Todos os outros são positivos. E é um perfume com uma performance bestial. Não sei se sofreu reformulação nessas versões mais recentes, mas esse meu lote, que é o lote de lançamento, fixa tranquilamente por 10, 12 horas. É aquela fixação que só sai no banho. E projeta, a depender da quantidade de borrifadas que você der, de um modo alto
a intenso, né? E aí vai depender de fato das borrifadas que você der. Se você der 5 borrifadas como eu dei agora, 4, 5 borrifadas, ele vai projetar de um modo moderado a alto, né? Por mais ou menos 1 hora, tornando-se mais intimista, mais moderado, a partir, né, da primeira hora. Se você der 10 borrifadas, ou 15, ele vai projetar de um modo intenso por cerca de 2 horas. Então, realmente, esse perfume aqui tem que saber dosar as borrifadas. Porque ele pode ser o teu melhor amigo ou o teu pior inimigo, se você não souber usar ele na quantidade correta. Claro que numa festa você pode caprichar nas borrifadas, mas numa ocasião de uso normal, cotidiano, principalmente para ir trabalhar, use umas 5 e você vai ter perfume por dia inteiro com uma projeção mais moderada, né, que é o ideal para um perfume de ambiente de trabalho. Não é legal você chegar com um perfume tomando de conta do ambiente, né, num local de trabalho. A gente há de convir, né, meu povo? Então, né, pessoal, essa foi a resenha de Essencial Mirra e eu tô correndo, meu povo, para trazer a resenha do nosso top 10 perfumes para o inverno. Eu tô vendo aqui quais já estão resenhados e quais estão faltando as resenhas para poder trazer o vídeo de top depois de já ter gravado todas as resenhas completas. Eu espero que vocês tenham curtido e, claro, não podia deixar de mencionar ocasiões de uso. Formal, pessoal, formal. No mínimo, uma roupa como essa que eu estou usando. Um suéter ou uma camisa social, né? Uma camisa, uma roupa esporte fino, né? Mas o ideal, terno e gravata ou uma roupa mais alinhada. É um perfume que você pode ir para eventos, né? Tanto formais como informais, ele cabe numa festa, né? É um perfume interessante e vai ser bem diferenciado nessa festa, mas também é um perfume que alguns narizes não conseguem entender. Então não comprem esse cara pensando em elogios imediatos, né? Porque em que pese ele seja assim um perfume muito elogiável, é preciso que quem o sinta tenha um mínimo de noção sobre perfumaria para compreender esse carinha. Agora também, se a pessoa tem a mesma percepção que eu, a gente há de convir que é difícil não render um elogio para um aroma que remete a um chocolate branco, né? Então também é um perfume indicado para encontros. Ele pode ser muito sensual, mas aí no encontro eu recomendo dar umas 3 borrifadas no máximo, principalmente se você for para um local mais discreto, para um local que você vai estar mais próximo da pessoa, até para não tomar o espaço dela e não, inclusive não agredir o cheiro o aroma da comida, né, quando ela for servida. Então umas 3 borrifadas vão ser suficientes e ele pode ser um diferencial, né, naquele dia, naquele date, né, entre o sucesso e, né, o correr para o abraço. E também é um perfume, como eu disse a vocês, que pode ser usado como assinatura, desde que você trabalhe, né, em um ambiente mais formal, que exige uma roupa mais sóbria, né, mais séria, mais elegante, porque esse perfume, ele exala sofisticação, ele exala elegância, né? E essas são as ocasiões de uso desse carinha. Como disse a vocês, aplicou de manhã, foi trabalhar, sei lá, 7, 8 da manhã, pode ter certeza que chegando 5, 6 da tarde, você ainda vai estar com esse carinha, sentindo ele tranquilamente. Não precisa reaplicar, não precisa levar decante, é um perfume que te acompanha o dia inteiro. E eu sei, meu povo, que vocês estão ouvindo falar muito ultimamente que os perfumes que eu tenho trazido aqui no canal são elegantes, são sóbrios, né? Mas por quê, meu povo? Porque hoje é a minha vibe, né, meu povo? Hoje eu não compro mais aqueles perfumes baladeiros. Eu até tenho alguns aqui, considero que até muitos perfumes com essa vertente, mas de fato, conforme eu vou amadurecendo, né, e vou inclusive adquirindo novos gostos, né, e também mudando o estilo de vida, eu vou abdicando também de perfumes tipicamente baladeiros, como os 1 Millions da vida, né, como os Ultramales da vida. A gente vai deixando esses carinhas em segundo plano e vai optando por conhecer perfumes que podem ser tanto baladeiros como elegantes, sofisticados e que vão casar mais com a nossa personalidade, com o nosso momento de vida e principalmente com o nosso estilo. Então, essa foi a resenha completa de Essencial Mirra. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam que se forem adquirir produtos da Natura, adquiram pelo espaço digital da minha consultora, indicado aqui no rodapé dos vídeos. E não deixem também, né, caso vocês queiram, de se inscrever no canal, aqui se inscrever no grupo do canal, porque lá, além de muito bate-papo sobre perfumaria, sobre o pessoal que faz perfumes, existem também algumas nuances de promoções exclusivas que vão rolar apenas por lá. E não esqueçam, quando o YouTube permitir que a gente crie nosso grupo de membros, o canal, né, para entrar, né, vai ter que estar no clube de membros.
viu, pessoal? É a forma que a gente vai ter de agregar um pouco mais de valor, até para continuar, né, patrocinando o nosso conteúdo por aqui, já que o nosso patrocínio é o nosso próprio bolso. Então, me chamo Ivo de Carvalho. Essa foi a resenha completa de Essencial Mirra. Se curtiram, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. E fica aí mais uma resenha de perfume para o inverno. Tchau, tchau.